Oi, vagalume! Que feliz que eu tô em te ver aqui. A esse ponto, talvez a sua luz esteja fraquinha, você nem se lembre dela. Mas eu posso te garantir que muito em breve, provavelmente dentro de umas 6, 7 ou 8 aulas, ela comece a brilhar com tudo. E você não vai nem entender quem era nesse momento ou por que estava aí enfiado nesse poço escuro. Eu sou a Alana Trauzinski, criadora do programa Recalculando a Rota. Eu espero que você esteja empolgado para começar essa primeira rota. Grande parte das pessoas vivem naquilo que eu chamo no meu livro de piloto automático, que é uma forma de viver a vida totalmente alienada ao significado das coisas que acontecem. É como se a vida fosse simplesmente uma sequência de acontecimentos aleatórios, sei lá, como um videogame, onde você vai caminhando e reagindo às coisas que aparecem na tela. Vem um monstro, eu mato. Vem um precipício, eu caio. Vem um espinho, eu me espeto. Vem uma flor, eu fico feliz. Às vezes é muito fácil viver assim, porque pensar dessa forma é um prato cheio para vitimização. A gente pode simplesmente reclamar e reclamar do quanto tudo é difícil, do quanto essa fase está complicada, do quanto o criador desse game tá de sacanagem e do quanto os outros jogadores têm muito mais sorte. Essa vitimização é viciante e dá um certo prazer momentâneo. Mas, na verdade, é o jeito mais fácil de se distanciar da realidade e da nossa responsabilidade sobre o que acontece. Com responsabilidade, é a gente que decide como vai conduzir a nossa existência. E aqui vem o primeiro convite que eu vou fazer. Para destravar a porta do nosso potencial por completo e descobrir as nossas aspirações mais profundas e genuínas, a gente precisa parar de ver a vida como uma sequência de acontecimentos sem controle. Você não está em um videogame reagindo ao que aparece na tela. Você é co-criador desse game. Para começar a assumir essa responsabilidade, eu vou ensinar a primeira ferramenta do programa, que eu chamo de intenção consciente. A intenção tem a ver com o estado interno emocional, com a forma como a gente quer se sentir. Você pode ainda não ter os seus objetivos bem definidos, mas seria bom definir como você quer se sentir. Então vamos lá. Antes mesmo das atividades da Rota 1, eu quero que você pegue o seu diário de jornada agora, durante esse vídeo. Se ele não estiver aí do seu lado, pause o vídeo e pegue o seu caderno, que nós vamos fazer esse primeiro exercício juntos. Vamos lá. Qual é a sua intenção ao fazer esse curso? Como você quer se sentir ao terminar? Por exemplo, eu quero me sentir inspirado, quero me sentir mais livre, quero me sentir mais pleno, quero sentir que a minha vida tem propósito. Diga isso em voz alta para si mesmo agora. Beleza, eu quero que você escreva isso aí. Quando a gente escreve, a gente materializa esse desejo para nós mesmos. E agora nós vamos mudar o primeiro hábito já nesse primeiro módulo. Recalcular a nossa primeira rota. A partir desse momento, você vai tentar diminuir o hábito de pensar sobre o que você quer. Porque pensar é uma atividade apenas mental. Para que as coisas materializem na nossa vida, nossos pensamentos precisam estar alinhados com os nossos sentimentos. Você não vai mais pensar no que você deseja para a sua vida. Você vai passar a sentir o que você deseja. A cada vez que você pensar sobre aquilo que quer, você vai fazer um esforço consciente de sentir aquilo ao invés de pensar, como se aquilo já fosse uma realidade. Você consegue fechar os olhos agora e sentir o seu desejo? Você já está mais inspirado, você já é mais livre, mais pleno, sua vida já tem mais propósito.
ou qualquer que tenha sido o seu desejo. Fazer isso vai passar a criar o campo energético adequado. E quanto mais você fizer, melhor. Se as suas intenções e desejos até agora não produziram os resultados esperados, é porque o seu pensamento não está coerente com o seu sentimento. E então seus sentimentos não promovem novas ações. Você pode pensar pensamentos de riqueza, por exemplo. Mas se você se sente pobre e age como pobre, não vai atrair prosperidade. E por que só pensamentos de riqueza não funcionam? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Você está pensando uma coisa e sentindo outra coisa. Você está sendo incoerente. A gente precisa fazer com que a mente e o corpo trabalhem juntos, com que os pensamentos e sentimentos estejam alinhados. Isso gera um novo estado de ser. E um novo estado de ser pode promover uma nova ação. Mesmo sem dinheiro, a gente pode ter uma atitude abundante, por exemplo. A gente pode oferecer aquilo que a gente tem para dar. Parar de focar naquilo que a gente não tem e passar a oferecer aquilo que a gente tem de sobra. Seja o nosso tempo, nossa expertise, nossa bondade em algum momento. A gente sempre tem alguma coisa para dar. Essa seria uma ação diferente. Quando a gente age, mesmo que seja uma mínima ação, um micropasso em direção àquilo que a gente quer, isso quer dizer que a gente se engaja. E quando a gente se engaja, se compromete, o universo responde. Você talvez já tenha feito a primeira ação de cocriação do seu futuro comprando esse programa. Muito bom isso. Você já se engajou. Eu espero que você sinta isso. Eu espero que você já se sinta engajado. Mas para dar mais uma forcinha ainda nesse engajamento, a gente vai definir agora mais uma ação. Mais um pequeno passo rumo a esse futuro. E eu quero que você pense em um pequeno passinho aqui. Algo que você pode pensar agora que seria possível fazer. Algo que você já pode se sentir fazendo. Qual seria essa primeira ação? Eu quero que você pense nela agora e eu quero que você escreva essa ação aí no seu caderno. Escreveu? Então, muito bem. Eu vou te dar um prazo de 24 horas para colocar essa pequena ação em prática. Você tem 24 horas a partir desse horário para fazer essa pequena ação. Quando a gente começa a pensar menos e fazer mais, a nossa vida começa a mudar. Porque pensar é uma atividade mental e fazer é uma atividade real. A gente precisa, desde essa primeira rota, começar a pensar menos e fazer mais. Nas atividades desse módulo, no seu diário de jornada, você vai começar a definir como quer se sentir em todas as áreas da sua vida. Você vai se divertir sentindo todos esses sentimentos bons. Você pode imaginar tudo o que você quiser. Essa é a alegria que a gente sente em todos os processos criativos. A sua vida, a partir de agora, pode passar a ser um processo criativo. O objetivo é imaginar essa realidade tão bem que você possa trazer essa futura realidade para o momento presente. Você vive o seu futuro agora. Depois de definida a intenção, todos os seus objetivos vão passar a ser reflexos dessa intenção no mundo. Ou seja, para você definir alguma coisa como objetivo, ela precisa estar de acordo com essa intenção, com esse sentimento. Eu vou me sentir assim se definir isso como objetivo? É essa pergunta que você vai passar a fazer nas suas decisões e para todas as suas novas ações. Esse é um exercício que deixa tudo mais claro para nós mesmos. E aí, então, podemos começar a basear nossas escolhas olhando para eles, para assim atrair esses resultados. Mesmo que as imagens ainda não estejam claras para você, você vai perceber que o ato de pensar sobre elas e escrevê-las vai organizar a sua mente e as suas conexões sinápticas cerebrais de um modo diferente. E você vai começar a se sentir mais proativo e não reativo. Por exemplo, eu tenho a intenção consciente de me sentir útil e com propósito.
Então aqui vai um dos meus objetivos, que é o reflexo dessa intenção no mundo. Dar uma palestra no TED, por exemplo. Eu já estou aqui me concentrando. Então, já estou aqui praticando e mentalizando. Bom, ainda nesse módulo, a gente precisa também criar um outro grande hábito, a criação de um eu observador. A gente não tem só um eu, mas sim muitos eus diferentes. E também não temos nenhum eu que comande o tempo todo. Esses eus se alternam continuamente. Um dia é um eu otimista, no outro dia é um eu medroso, no outro dia um palhaço, e um vai sempre substituindo o outro. E toda essa luta acaba sendo a nossa vida interior. Como desenvolver um eu observador? Bom, se a gente é capaz de desenvolver tantos eus, é bem mais fácil criar mais um, né? Para isso, a gente vai desenvolver um terceiro olho, como se estivesse observando a si mesmo de uma outra perspectiva. Esse tem uma função muito clara e definida, a de observar. Apenas observar tantos eus e como eles estão agindo. Não é função desse observador julgar o que acontece. Ele não pode ser tendencioso. Ele deve olhar com curiosidade e não criticar. Apenas observar o que está por trás dessas aparências. As características principais desse observador são o desapego e a desidentificação. Ou seja, ele não vai se identificar com o que está observando. Ele não é aquele que está ali. Ele é só um olho interessado pelo que está acontecendo. É um exercício de atenção, sem tensão. Você vai começar a perceber as reais intenções e motivos por trás daquilo que está fazendo ou dizendo. Então você vai começar a prestar atenção em coisas do tipo: tô falando para minha amiga que ela é burra, mas na real eu me acho burra e estou projetando isso nela. Ou eu estou dizendo que não quero aquele emprego, mas na verdade é porque eu tenho medo de não passar na entrevista. Por isso já comecei a desdenhar. Ou então, eu disse para minha amiga que o namorado novo dela é um idiota, mas na verdade eu estava com inveja dela porque eu queria ter um namorado como ele. Ou, estou dizendo pro meu amigo que a mina dele, que a mina que ele tá ficando é uma vagabunda, mas na verdade quem queria ficar com ela sou eu, porque eu acho que ela é muito bonita. Eu digo para todo mundo que estou confuso porque não sei o que eu quero, mas na verdade eu sei, só que eu não tenho coragem de admitir. Ou eu fico com muita raiva porque os meus pais não me apoiam nas minhas decisões. Eles têm uma visão quadrada das coisas, não entendem o que eu quero, não concordam com nada, mas na verdade existe alguma coisa mal resolvida em mim. E não é que eu não sei direito o que eu quero, é que eu não estou ainda bem definido. E uma parte de mim concorda com essa visão deles. O medo deles reflete o meu. E é por isso que eu fico com raiva. Enfim, esses são alguns exemplos. Você vai perceber os seus. Mas nós vamos prestar atenção em todas as jogadinhas mentais que a gente faz para colocar os verdadeiros sentimentos por baixo dos panos. A gente vai começar a prestar muita atenção nessas jogadinhas. No meu livro, por exemplo, chega uma hora em que eu digo que decidi ser a Alana com a visão de pássaro. Uma Alana que estava totalmente em paz e observava a Alana lá de baixo, que estava confusa e tensa a cada decisão. Essa Alana percebia o que estava por trás de todas as decisões. O medo, o que estava mal resolvido, os anseios. É esse tipo de observação que a gente vai começar a fazer. Para isso, a gente vai ter que, a partir de agora, ser extremamente sinceros com a gente mesmo. Desenvolver essa qualidade de sinceridade consigo mesmo é uma condição fundamental ao longo desse programa. Só assim a gente vai se conhecer verdadeiramente e saber o que está acontecendo aqui dentro de nós. A sinceridade é uma função da consciência. Essa é outra ferramenta que nós vamos usar desde a primeira aula, a sinceridade.
Ela é a chave que abre a porta pela qual a gente pode observar cada pedacinho da gente e perceber todas as máscaras que a gente usa. Vocês percebem que essa é uma qualidade que eu uso muito? Eu conto o meu lado bom, mas eu também conto o meu lado podre. E assim eu sou livre, porque ninguém nunca cria uma imagem equivocada de mim, que depois eu vou ter que sustentar. Assim, a gente pode aprender a tirar essas máscaras, para que a nossa essência se revele cada vez mais, que é o que nós vamos aprender na Rota 2. Quando a gente é sincero, a gente percebe as coisas que nos causam sentimentos ruins, com o objetivo de aceitar e integrar essas coisas e não negá-las, mas sim procurar nelas o que é necessário e útil. O que esses sentimentos ruins estão nos dizendo? Todas as mudanças fundamentais que precisam ser feitas requerem essa sinceridade. O grupo do Facebook, tudo que você posta lá, também requer sinceridade. E aliás, eu recomendo muito que você compartilhe os seus exercícios por lá, porque vocês vão começar a ver o quanto a gente é aceito quando tem a coragem de expor os nossos podres. Porque todo ser humano é muito parecido, gente. E a última coisa que a gente vai aprender nesse módulo é a começar a prestar atenção nos sinais do universo. A vida está o tempo todo nos dando sinais e mostrando os caminhos para quem está disposto a perceber. O universo está sempre respondendo à energia que a gente emana e tentando nos enviar mensagens através daquilo que nos acontece. Pessoas que entram no nosso caminho, acidentes, perdas ou as tais coincidências, que são ações não planejadas que acontecem de forma que parece que foi tudo combinado. Quando eu era pequenininha e tinha dor de ouvido na praia, a minha mãe não me perguntava o que eu tinha feito para encher meu ouvido de água. Ela me perguntava: filha, o que tu não tá querendo ouvir? Tem alguma coisa acontecendo aqui em casa que tu tá tentando ignorar? Na minha adolescência, eu perdi a minha carteira de identidade o tempo todo. A cada vez que isso acontecia, eu era questionada pela crise de identidade. Eu também tinha uma dor de garganta crônica, que depois eu percebi que era totalmente relacionada à falta de comunicação com o meu pai. Ou seja, tudo o que acontecia comigo era trazido para minha consciência. Eu era convidada a refletir com relação a isso e resolver o problema internamente, para depois ver o reflexo desse trabalho interno no mundo externo. Quando eu bati o carro, perdi a chave de casa, era roubada, tudo era um motivo para eu refletir sobre a razão pela qual eu estava atraindo aquele acontecimento, criando aquele evento. Ou seja, na minha vida nada nunca aconteceu por acaso. E você já deve ter ouvido 1000 vezes isso de que nada acontece por acaso. Mas para mim isso foi sempre levado muito a sério. Eu aprendi desde pequena a dar um significado maior para os acontecimentos e a refletir sobre essas experiências. Isso foi muito importante para o aumento do meu nível de consciência, porque aumentava a minha responsabilidade. Tudo o que acontece realmente é a melhor coisa que poderia estar acontecendo. E é exatamente aquilo que vai lhe conduzir para onde você precisa ir. Saber disso nos coloca em um estado de relaxamento perante a vida, de aceitação. Mas aceitação não é passividade. É simplesmente aceitar o que a gente não pode mais mudar e partir daí para a criação de um futuro mais útil. E quando a gente traz alguma coisa do nosso subconsciente, onde a gente não tem controle, para o nosso consciente, a gente pode entender melhor as mensagens da vida e começar a conversar com o universo. Eu entendo, agradeço e aceito aquilo que o universo está querendo me mostrar. Quando eventos recorrentes, aparentemente desconexos acontecem, isso pode ser uma tentativa do universo de lhe dizer alguma coisa.
A sincronicidade é uma coincidência com significado para a pessoa que a vive. Então, a partir desse módulo, você vai 1. Começar a definir as suas intenções, objetivos e ações nos exercícios dessa rota. E você vai experimentar sentir o que você quer e agir sobre o que você quer ao invés de pensar. 2. Você vai criar um observador que observa constantemente suas ações e reações no mundo, de uma maneira extremamente sincera. 3. Prestar atenção nos sinais do universo. Sincronicidades, coincidências, doenças, eventos recorrentes, desastres, tudo o que acontece na sua vida. Você vai refletir sobre esses acontecimentos e perceber se eles estão querendo te dizer alguma coisa. E se sim, você vai escutar. 4. Ser absurdamente sincero consigo mesmo. Bora recalcular a rota, gente? Vocês já não estão se sentindo um pouco diferentes? Eu quero que, se possível, você poste lá no grupo qual foi a sua intenção e a sua primeira ação correspondente. A meditação dessa rota é também super importante. Tente fazê-la todos os dias para formar um novo hábito. Faça os exercícios ao longo dessa semana e, se tiver dúvidas, é só responder o meu e-mail ou deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo. Foi um bom começo, eu já estou muito orgulhosa de você. Um beijo carinhoso e a gente se vê na próxima rota.